Saudações a todos, eu sou Yasmin Muniz e nesse vídeo a gente vai falar sobre o estado da arte. Então, primeiramente, o que se espera do estado da arte? Onde você vai encontrar um estado da arte? Quando você faz uma tese, uma dissertação de mestrado ou doutorado, geralmente em alguns modelos mais tradicionais você tem um campo que é o estado da arte. Veja o estado da arte como se fosse uma revisão de literatura. Então você tem um tema do seu mestrado, do seu doutorado, que seja. E no estado da arte é esperado que você traga alguns artigos, trabalhos que vieram antes do seu. Porque imagina, você tem um tema, você tem um objetivo, mas provavelmente vieram outros trabalhos muito parecidos com o seu, ou que ajudaram a construir a concepção do seu. Então você vai ir trazendo. Imagina, você quer trazer uma intervenção nova para algum tipo de tratamento. Então, o que se espera no estado da arte? Que você traga as intervenções que já existem, como elas são aplicadas, por exemplo, dosimetria e várias outras variáveis que são importantes para entender por que o seu é diferente, por que o seu preenche uma lacuna ali daquela literatura. Por exemplo, no caso do meu mestrado, o objetivo foi desenvolver e validar um jogo musical para reabilitação motora. Então, o que se esperava que tivesse no meu estado da arte? Depois eu vou revisitar para ver se eu segui isso. Trazer os dispositivos, os jogos musicais ou jogos no geral que tinham esse objetivo também de reabilitar a parte motora, só que com recursos gamificados. Então, era esperado isso, trazer o que já tinha no mercado ou na literatura, quais eram as limitações, para também justificar o porquê que a minha proposta é importante. E também te dar um panorama geral do estado da arte. Então, vamos lá, agora vamos para a parte mais prática e observar o que eu fiz na época do mestrado. Bem, aqui a primeira parte inicial, eu trouxe como que eu fiz a busca desses dados, desses artigos. Então, ali eu trago quais foram as bases de dados, quais foram as palavras-chave de escritores, se eu usei booleano, se eu não usei. Então, um parágrafo mais introdutório, assim, para dar um esclarecimento de fonte bibliográfica, digamos assim, de onde foi buscado aquele conteúdo. E parágrafo a parágrafo, se vocês forem observarem, eu vou trazendo um dispositivo. Por exemplo, aqui nesse primeiro eu trouxe um Music Maker. Então eu falava o que era esse sistema, quais eram os componentes que ele utilizava. Por exemplo, no caso desse, era uma webcam para o processamento de imagens e havia também o computador que fazia essa integração e tinham vários jogos. E o objetivo era esse. Aí eu trouxe logo abaixo, a seguir, a imagem desse sistema. Poderia ter descrito melhor ali? Poderia, mas enfim, isso já não vem ao caso. Mas, por exemplo, agora, tendo uma concepção um pouco diferente, pode-se trazer assim, e também uma coisa que é importante que eu deveria ressaltar, por exemplo, quais eram os pontos fortes desse sistema, quais eram as limitações também, porque ajuda a ter um panorama mais abrangente. Igual, no próximo capítulo eu trago um outro estudo do Tahiri e descrevo qual que é a população, no que ele se inspirou e com quem ele testou esse sistema. E principalmente em caso clínico, por exemplo, você vai validar uma intervenção, um protocolo, trazer esse estudo, ele tratou com quantos pacientes, imagina. Testou com população clínica, não testou? Foi ensaio clínico randomizado, não foi? Às vezes, dependendo do contexto ali, isso vai ser muito importante no seu. No caso do meu, era mais importante o dispositivo em si, porque o meu era de desenvolvimento. Entretanto, não menospreza a necessidade dessas informações também. E foi basicamente essa estrutura que eu fiz. Trazer o sistema, explicar um pouco dele e trazer uma imagem. Porque no caso era muito importante a parte da ilustração, no caso de desenvolvimento, de design, porque para ter uma visualização
do sistema de uma forma geral. E foi isso. Assim, o estado da arte é uma parte que de escrita ela não é tão árdua. A parte mais árdua do estado da arte é fazer a pesquisa em si, digamos assim, achar os artigos, fazer também uma escolha, porque às vezes não vai dar para você colocar tudo, você vai ter que ser seletivo. Às vezes, dependendo do caso, é importante você ter tudo ali porque não tem tanta coisa. Mas em outros casos você tem que ser seletivo e ter alguns critérios para fazer a sua seleção. Então, a questão de você selecionar os artigos e tudo mais é o que dá mais trabalho. Ver se realmente conversa bem com o seu escopo ou não. E na verdade, assim, se você fez ou vai fazer uma revisão integrativa ou sistemática, entenda que você já tem ali o material suficiente para fazer o seu estado da arte. Você só vai pivotar a forma como você vai apresentar isso. Então, em vez de você apresentar daquela forma mais sistemática, você vai apresentar de uma forma mais descritiva. Claro, vai ser importante depois você discutir os resultados e o que foi encontrado, sim, mas o formato vai mudar um pouquinho, principalmente de instituição para instituição. Por exemplo, agora a minha instituição está numa fase de transição no qual eles estão adaptando o formato de teses e dissertações para um modelo que contempla mais artigos, então não tem a parte tão descritiva textual quanto o modelo mais tradicional que nós tínhamos, e agora é mais artigos. Então, por exemplo, o que era o estado da arte foi substituído pelo capítulo de revisão de literatura. Então, em vez de fazer isso que eu fiz, eu vou anexar ali a revisão de literatura que eu publiquei sobre esse assunto. Tem suas vantagens, tem suas desvantagens, como tudo. Mas, resumindo sobre o estado da arte, é isso que se espera de você. Fazendo uma revisão de literatura, você já tem o material. Dependendo de como for o caso do formato da sua instituição, você só vai ter que pivotar um pouco o que você encontrou. E uma dica que eu dou, veja dissertações e teses que foram bem pontuadas antes de você no seu programa de pós-graduação, para ver o que eles esperam, mais ou menos, qual toda instituição tem uma carinha, assim, digamos assim. Qual modelo eles mais se adequa com a forma textual que você vai ter que construir? Claro, se a sua instituição não mudar de um ano para o outro. Mas é basicamente isso, não é nada muito difícil de fazer. Basicamente é uma revisão e de uma forma muito sintetizada. E a partir do seu estado da arte, você consegue ter uma visão geral de tantos pontos fortes que você tem que prezar para o seu dispositivo ou para o seu tratamento ainda ter, quanto os pontos negativos dos outros, que aí sim está a lacuna onde você pode melhorar, onde você pode sanar aquela, digamos, aquela deficiência ali daquele campo. Então é isso, espero que tenha sido um pouco esclarecedor sobre o estado da arte. Bons estudos e boa escrita!